De volta com o nosso Vitrine. Ele já esteve aqui conosco já algumas vezes, sempre assim, é um assunto muito instigante para muitos, né? Para quem curte as séries americanas, agora britânicas, né? CSI, ele vem para nos saciar, nos esclarificar e nos referenciar, né? O que é mito, o que é verdade, com uma trajetória, né, belíssima, né, também acadêmica. Rodrigo Grazinoli Garrido, que é professor da Universidade Católica de Petrópolis, do curso de Biomedicina, também docente do mestrado em Direito, que é um privilégio de estar conosco também no curso de mestrado em Direito da Universidade Católica de Petrópolis, que está com as suas inscrições em aberto também para o próximo processo seletivo. E ele é diretor do Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por você estar aqui mais uma vez. Não, é sempre uma alegria poder falar, especialmente falar de perícia, que é realmente uma área apaixonante. Pois é. Você já esteve aqui em outras ocasiões, inclusive nós estávamos falando sobre o livro que você lançou sobre criminalística, né? E agora você produziu um capítulo dentro de uma nova produção acadêmica. Na verdade, são duas produções interessantes, quer dizer, além dos artigos que vêm saindo constantemente, até porque nessa vida acadêmica a gente não pode parar de produzir, né? Mas com relação a livros, na verdade, são dois produtos atuais. Um é um novo livro na área, toda a minha produção é voltada para a área de perícia, mas um novo livro, todo ele de perícia, com o apoio da FAPERJ novamente, como foi o primeiro. Na verdade, é uma continuação dessa série. O primeiro foi o Ciência Forense, uma introdução à criminalística, e esse que está saindo agora é o Ciência Forense, continuando a série, da cena do crime ao laboratório de DNA. Além disso, a gente está com uma... Parece até uma série, o título é tão, assim, parece até mesmo de série, só falta produzir agora, né? Porque, assim, essa coisa do caminhar mesmo em etapas do processo... É o trabalho do perito, né? O trabalho do perito, ele se inicia, em geral, no local do crime, no local daquele evento que pode, né, que tem configurações que pode levar à caracterização como um crime, e termina, se é que termina, né? Mas tem inicialmente ali, você chega a alguns resultados, às vezes só no laboratório. E eu não sei se termina ali, porque, na verdade, a responsabilidade do perito, ela é até que haja a condenação, né, daquele que era suspeito e que com aquelas provas pode ser, durante um julgamento, considerado culpado. Ele pode até ter que retomar as provas por alguma situação. É comum, por isso a responsabilidade do perito continua, porque a guarda dessas provas, né, o acautelamento dessas provas, e especialmente no contexto de provas de evidências biológicas, né, isso é muito sério, porque uma evidência biológica, um material biológico, ele se degrada. Então, se não tiver uma forma muito correta de guardar para um futuro exame, uma contraprova, ou usando uma nova tecnologia, vários seriados também usam dessa ênfase aí na história, né, de chegou uma nova tecnologia, vamos analisar novamente. Então, a responsabilidade do perito não para, do local do crime até a condenação. E você produziu um capítulo num terceiro material. Na verdade, o outro livro que está saindo agora também é um capítulo que a gente já vem reeditando. Na verdade, esse livro ele já está na sua 6ª edição. Tá? Ele é da editora Milênio, é também na verdade eles chamam de tratado, uma coleção de livros de criminalística. Na verdade, foi a primeira e até hoje um dos poucos conjuntos de livros nacionais de criminalística. E no volume Criminalística, propriamente dito, eu tenho um capítulo que vem já sendo reeditado. Na verdade, é um capítulo de minha autoria, em coautoria com a professora Fabíola, minha esposa, que é professora da Universidade Federal Rural. E na verdade, um capítulo curioso, porque ele se iniciou durante o meu trabalho de doutorado, onde ela também fazia o doutoramento. Então, por um acaso, esse doutorado nosso foi na área voltada para agronomia, curiosamente. E aí, a gente, pensando já no meu trabalho de perícia, eu criei um capítulo que analisa as evidências de solo, material retirado do solo, e que pode servir como prova em algum crime. No caso, por exemplo, de um homicídio, onde você encontra um material terra na roupa, nas vestes da vítima, por exemplo, e tenta vincular essa terra a um solo de onde ela pode ter sido retirada. Isso é algo que pouco se fala, especialmente no Brasil, pouco se fala. Então, esse é um capítulo num livro que vem sendo reeditado já. Interessante. Nós temos, quer dizer, é um trabalho científico seu, né, uma produção sua.
acadêmica. E aí vamos, em termos práticos, né? Esse trabalho que você registrou em termos acadêmicos, dessa possibilidade de identificação de solos, isso pressupõe dados, né? Por exemplo, você encontra um corpo, mas aí existem resíduos de solo. E aí você começa a fazer aquele trabalho de pesquisa. Essa identificação de solos, porque nós estamos num país com dimensões continentais. Nós temos esses registros, porque voltando um pouco à questão da ficção, pelo menos em termos de seriado, me surpreende muitas vezes quando estou lá assistindo CSI, que eu sou apaixonada, eu fico lá, eles vão, não, porque nós encontramos, e justamente analisando o solo, nós encontramos o pedaço de uma flor, e essa flor ela é característica de uma determinada região, e eu fico assim, meu Deus, existe um cadastro disso acessível aos pesquisadores? Sim, existe, especialmente de solos existe. Em termos do Brasil? Existe, sim, existe. Por exemplo, a Embrapa Solos, que fica ali no Rio, no Jardim Botânico, ela tem esse trabalho de registro de solos. E essa conexão com a perícia, aí, na verdade, é uma busca que o perito faz. Porque o perito, na verdade, ele está atuando como um cientista. E como um bom cientista, ele tem que buscar os dados, ele obtém os dados e busca as referências, as formas de comparar. Então, é um trabalho possível de ser feito. Tá? É até uma coisa curiosa sobre solos, porque às vezes as pessoas, apesar de pensarem o Brasil como um país continental, não conseguem perceber, às vezes, muito bem, na ideia comum, de que os solos variam. Eles variam bastante. Muito. Eu estou te falando assim, por uma realidade que eu vejo por aí. Às vezes as pessoas não têm muito essa observação. E isso não é só para o solo. O solo é o exemplo desse capítulo, mas você até comentou a questão botânica. Às vezes, junto com o solo, vem material botânico. E aí você tem que ter essa vinculação também. No caso da botânica, por vezes não é nem se falar em um banco de dados, mas a correta identificação taxonômica daquele fragmento, às vezes um pequeno fruto, um pedacinho de folha, ele te permite vincular uma planta que, porventura, não tem nessa região, só tem outra, e isso permite você dizer, por exemplo, que aquela pessoa, aquela vítima foi retirada de um local, levado para outro. E, na verdade, no trabalho da perícia, essa comparação com amostras que estejam no banco de dados e tal, é essencial para muitas áreas. Por exemplo, você falou do solo, a botânica, pense na identificação humana. Quando a gente faz uma comparação, por exemplo, papiloscópica, essa comparação só permite identificar uma pessoa porque a gente tem um banco de dados grande. O Brasil faz carteiras de identidade desde 1901. Então, a gente tem muito material de impressão digital. Em contrapartida, a questão genética, até você falou que a questão foi sancionada uma lei pela Dilma. Como é que andou de lá para cá? Esse é uma conversa bastante atual. Do mesmo jeito que eu estou falando de banco de dados para diversas áreas da ciência forense ou da ciência como um todo, na ciência forense, a identificação humana por DNA, ela também dependia muito do banco de dados. Porque senão a gente tinha sempre que fazer o caso fechado. O que é o caso fechado? Tinha que ser indicado uma vítima e um suspeito para que eu pudesse fazer a comparação. Ou uma vítima e seus familiares, possíveis familiares, para poder identificar essa pessoa. Com o banco de dados, isso abre um leque muito grande de possibilidade de identificação. O Brasil não tinha legislação, foi quando eu vim aqui a última vez. Na verdade, essa legislação ela é de 2012, uma legislação sobre o banco de dados de DNA. Ela passou a funcionar para valer em 2013 e desde então a gente está montando esse banco de dados no Brasil inteiro. Na verdade, há uma rede integrada de perfis genéticos, de banco de perfis genéticos no Brasil. Como é que é essa coleta? Como é que ela está sendo feita? Essa coleta, na verdade, a gente tem material vindo de dois grandes conjuntos. Um é o conjunto das pessoas que são indicadas para exames de DNA, naquele sentido do caso fechado, e que porventura não incluem, o resultado não mostra uma inclusão. Quer dizer, me indicam uma família, um possível filho que está desaparecido, por exemplo, um cadáver encontrado que pode ser o filho dessa família, e isso não mostra um resultado inclusivo. Então, eles passam automaticamente a fazer parte do banco de dados em busca de outras pessoas desaparecidas. Vice-versa, o cadáver à espera de uma família que está procurando e a família eventualmente buscando um cadáver ou vivo, não sei. Vão para o banco de dados. Tá? Assim como amostras também relacionadas, por exemplo, a outros casos criminais propriamente ditos. Porque quando uma família busca um filho, não necessariamente há um crime ali. Tá? Mas o outro grande conjunto é o seguinte: quando essa lei
foi criado, o texto dela fala sobre a obrigatoriedade de doação de material para o banco de DNA, o banco de perfis genéticos, de todos aqueles condenados por crimes hediondos. Então, a gente teria um grupo grande de pessoas já condenadas, tá, que teriam que doar. Tá? Isso ainda não vem acontecendo, pelo menos do jeito que a gente esperava, porque a gente precisa muito... nós somos o órgão executivo, a gente faz o exame. A gente precisa que o órgão responsável por essa condenação, as varas de execução penal, encaminhe esse condenado para ser coletado o material. Além do trabalho que já se faz, o judiciário já faz, ele tem que acrescentar um procedimento de recomendação ou de obrigatoriedade na sessão. De obrigatoriedade na sessão. E nem sempre isso acontece. No Rio de Janeiro especificamente, e a ideia que eu tenho dos outros estados, isso também está engatinhando, ainda não acontece. Além disso, a gente já tem uma população carcerária de condenados por crimes hediondos bastante grande. Muito. Então, a gente também vai ter que pensar com o sistema penitenciário, também por ordem do judiciário, como coletar esse material. Mas eu acredito que podia-se chegar a uma forma que quando a pessoa saísse condenada para ser apresentada no presídio, já passasse pelo procedimento. Então, aí, isso vai aumentar muito o banco de dados vai crescer muito com essa população, né? E, é claro, nesse sentido, a gente está pensando mais no contexto de crimes, mas, eventualmente, a gente vai também encontrar pessoas. Eu sempre tenho muito essa coisa do encontrar pessoas, né? Para mim, apesar do meu trabalho ser essencialmente criminal, mas o lado social de encontrar uma pessoa desaparecida, isso mexe muito comigo, porque eu vejo o desespero das famílias que estão buscando o seu ente e que precisam daquela identificação. Muitas vezes até porque não tem como manter a família sem a caracterização da morte daquela pessoa para que possa receber uma pequena pensão ou algo desse tipo. E aí a gente vê aquilo, às vezes, nunca se resolve. E com esse banco a gente vai poder. E a gente tem exemplos já de casos interessantes de cruzamentos de material do Rio com Minas, cruzamento do material do Rio com São Paulo, e, quer dizer, o Brasil inteiro, mas a gente já tem alguns resultados apontando para isso. Identificação de pessoas que desapareceram num estado e a família aqui ou vice-versa. E aí esses encontros, eles são assim, são felizes ou a maioria das vezes é já assim de um caso de, por exemplo, encontra, mas encontra morto? Como a gente está falando de um banco de dados onde normalmente esse cadáver... Ele é que cede quem entra ali como material questionado, que a gente chama, é um cadáver. Então, no meu caso especificamente, no exemplo que eu tenho, é de pessoas já mortas. E, por exemplo, crianças, assim, famílias com crianças perdidas... É isso que eu ia falar. Nada impede que esse banco de dados seja utilizado, e até há projetos com relação a isso, há um projeto da Polícia Federal com aquela FIA, aquela fundação que faz a busca das crianças para a infância. Então, há um projeto, sim, para colocar nesse banco de dados amostras também de famílias que estão procurando seus filhos e, eventualmente, a gente vai achar também... Quer dizer, o problema é como vai entrar essa pessoa viva que está desaparecida, né? Porque não vai voluntariamente, também não é porque senão achava. seria fácil. Se eu falasse assim, todos os desaparecidos vêm aqui. Mas pode-se falar, por exemplo, sobre pessoas que estão procurando suas famílias para que apareçam lá e doem. Isso pode ser um projeto futuro. Porque tem muita gente também que sumiu criança, hoje está adulto, não quer saber onde está a família. A gente vê isso até nos programas de televisão, né? Então, os programas de televisão, às vezes... Então, pode também ir por esse lado. Na verdade, esse outro é um outro lado, seria um outro projeto, chamar as pessoas desaparecidas. Vamos falar um pouquinho sobre a sua atuação, porque a tua história é muito, assim, muito rica, né? Um caminho bonito, nós já tínhamos falado isso na outra oportunidade. Agora, você atuando no mestrado em Direito, né? Como é que você vê esse seu encontro com a sua formação, que você vem da área você é biomédico, não é isso? Da biomedicina, né? E o mestrado em Direito, dentro dessa linha de direitos humanos, atuando nessa questão dos direitos humanos e processo, né? Processual. Como é que ficam assim, os estudantes do mestrado quando fazem as disciplinas? Quais as disciplinas que você ministra? Como é que é esse encontro? Na verdade, esse encontro ele foi um encontro necessário. O meu encontro com o direito foi necessário, tendo em vista essa minha atuação como perito. Né? Eu vim inicialmente convivendo com o direito, produzindo a prova técnica e tendo em vista o interesse dos alunos como um todo, da sociedade como um todo, pela prova técnica, está cada vez mais em voga a história da prova técnica, nessa questão a perícia, eu ligo o jornal, está lá falando da perícia. Então, à medida que eu sempre trabalhei numa área vinculada ao direito,
e dava aula na área da minha formação, que é essa área biomédica, os alunos começaram a me procurar, primeiramente os alunos da biomedicina, querendo aprender sobre produção de prova técnica. E depois apareceu a oportunidade, uma vez que tem esse vínculo com o direito, de mostrar essa produção da prova técnica também para o pessoal do direito. Aí, inicialmente, foi com a graduação, né? Eu criei disciplinas eletivas que atendiam também ao direito. Concorridíssimo. São disciplinas que às vezes o pessoal reclama que não tem vaga. Né? Normalmente são disciplinas com 60 alunos e gente querendo entrar. Né? Então, hoje eu ministro na graduação a disciplina de perícia criminal e também estou ministrando a medicina legal. E aí, da graduação para pós, foi assim um pulo, porque eu também mantinha esse meu trabalho acadêmico, a minha produção e tal, o que também é essencial para um professor, especialmente de um mestrado, de um doutorado no Brasil, não tem como a gente não ter essa produção. Então, foi uma conversa que se iniciou ali no mestrado do Direito, com muito esforço dos coordenadores, porque, na verdade, comecei a conversa com o coordenador, depois com um segundo coordenador, até que eu consegui entrar lá como professor do mestrado. E hoje eu ofereço uma disciplina que, na verdade, junta um pouco da criminalística e da medicina legal. Eu chamei de ciência forense, tá? E os alunos que estão fazendo, na verdade, esse semestre foi o primeiro, eles estão gostando muito, pelo menos me falam isso. Né? Tomara que estejam falando a verdade. E aí já estou com alguns orientandos também, porque é uma questão interessante a gente falar que o mestrado é em Direito, mas ele não se restringe ao aluno, ao candidato que é formado em Direito. Formação em Direito. Né? Então, isso também juntou ali interesses pela minha área, porque pessoas são de outras áreas Quem também. são seus orientandos? São de que áreas? Olha, eu tenho um orientando, eu volto a dizer, entrei esse semestre lá, então a gente está começando essa caminhada. Eu tenho um orientando que é formado na área de informática. Olha só. Ele tem uma formação anterior técnica na área biomédica, em diagnóstico por imagem e tal, mas a formação dele superior é na área de informática e ele se sentia assim um pouco... É interessante, a pessoa vai atrás do mestrado em Direito, né? Mas depois ele se sentiu meio perdido. E aí, com a minha entrada, ele novamente se encontrou e ficou muito feliz, porque eu ofereci a ele exatamente uma proposta de fazer uma dissertação voltada para o banco de dados de DNA, já que ele é da área de informática. E a gente acabou de mostrar aqui como o banco de dados de DNA pode ser importante para os direitos humanos. Como? Né? E o outro orientando que eu recebi agora esse semestre é um aluno que é formado em Direito, mas que está visando uma pesquisa, que já era um trabalho que ele vinha fazendo, e aí a gente está tentando adequar, na área de responsabilidade civil de dentistas. Então, como eu tenho essa formação biomédica, a gente achou que eu podia ajudar alguma coisa, então estou assumindo essa orientação também. É fascinante, né? Para fechar, tão novo e já com pós-doutorado, só para como é que um rapaz tão jovem, né? E aí já com pós-doutorado, isso é foco? Agora... Eu acho que, primeiro, gostar, sabe? Antes eu tinha uma visão um pouco mais romântica, eu achava que todo mundo devia estudar o máximo possível e obter os maiores títulos possível. Eu achava que isso era para todo mundo. Infelizmente, eu venho vendo, infelizmente, que eu gostaria realmente que todo mundo fosse pós-doutor. Mas eu estou vendo que a gente tem que ter, sim, a formação básica, eu acho que todo mundo tem que estudar, mas eu acho que é só para quem gosta. Porque é muito... a gente fala, são duas alegrias, quando entra e quando sai, né? É duas alegrias para fazer o mestrado, fazer o doutorado e por aí vai. É quando você passa na seleção e quando você consegue defender. Porque o meio do caminho é complicado. O meio do caminho é trabalhoso, especialmente na minha área, que eu fiz o mestrado e o doutorado, que são áreas experimentais, então é trabalhoso, são dias inteiros no laboratório, às vezes inícios da noite, lógico, eu não cheguei ao ponto, mas tenho colegas que muitas vezes ficaram a madrugada inteira em laboratório e tal, mas então tem que ter um trabalho muito grande, muita transpiração, né? Até aquela frase que eu acho que é de Einstein, né? De que a gente tem um pequeno percentual de inspiração e muita transpiração. Muita então, dedicação. é muito trabalho. E o trabalho intelectual também, que é cansativo. Ler muito, né? Ser capaz de ler em outras línguas, porque a produção internacional ela não é em português. Né? Especialmente da área de biomedicina e de ciência forense em inglês. Sim, sim. Inglês. Então, eu acho que foi isso. Vontade de estudar, gostar de estudar. Eu acho que quem gosta tem que ir até onde der para ir.
Agora, eu tô chegando a essa conclusão que não é para todo mundo. Eu acho que não é todo mundo que gosta. E a carreira? É uma carreira legal, vale a pena? É suspeito eu falar não sobre sei, isso. não, porque é algo novo. Vamos dizer assim, que é uma coisa nova, não é isso? Assim, estamos com crescimento, em fase de crescimento, mas em termos de Brasil, né? Há muito que desbravar ou a gente já está lá com o céu de brigadeiro? Não, eu acho que tem muita coisa para se fazer, muita coisa para se pesquisar. Volto a dizer, não tem como parar de estudar, de produzir. Tem muita coisa para se fazer. Uma coisa curiosa também, você está falando sobre a minha formação, acho que é interessante a gente lembrar do curso de biomedicina, pois UCP, que né? foi avaliado agora nessa escala de 1 a 5, né? Com a nota 4, conceito 4. Então é assim um curso que a gente pode dizer que está entre os melhores do Brasil. Entre os melhores do Brasil. Um curso de nota 4. Eu acho que, com palavras da coordenadora, grande parte dessa nota vem do corpo docente. Eu acho que o corpo docente é muito, muito bom. Então, eu acho que ali começa essa história que eu te contei, né? Num curso, eu formado em biomedicina, eu vejo isso. Ali o aluno estimulado, o aluno que entra ali, pensar em ir além, porque não tem como um biomédico ficar parado na graduação. É essencialmente uma carreira científica de produzir ciência e de pesquisa. De pesquisa. Muita pesquisa. Rodrigo, parabéns pelo teu trabalho, pela continuidade do teu trabalho, né? E a gente sabe também que é à frente, né, do Instituto de Pesquisa e Perícias, né, no estado do Rio de Janeiro. Sucesso também no mestrado em Direito da Universidade e certamente em breve você retornará para falar de mais uma produção sua, né? Porque você não para, né? Não pode parar, não pode parar e tem que deixar esse recado também para os alunos lá do mestrado e para aqueles que pretendem entrar. Né? Querer fazer um mestrado, querer fazer uma pós-graduação em estrito senso, além de estudar muito, tem que estar disposto a produzir muito. Ok, obrigada pela tua presença. E nós vamos encerrar o nosso programa Vitrine, desejando a vocês uma boa semana, uma continuidade de semana, nós ainda temos aí alguns dias, com muita saúde, serenidade. Lembrando que amanhã, na Praça da Liberdade, Dia Mundial do Meio Ambiente, vale a pena dar uma passadinha por lá. Um final de semana de muita paz, muita luz e sempre, sempre Deus no coração. Um grande abraço e até semana que vem.